daqui eu vou construir a minha vida, eu vou ter sucesso, eu serei um advogado de renome, eu vou ganhar muito dinheiro e vou abençoar a vida da minha família. E comecei a trabalhar lá na mesma cidade onde eu fui fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar desde o meu primeiro dia. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para poder pagar o aluguel, eu não tinha dinheiro para poder comprar minha cerveja, eu não tinha dinheiro para tomar o meu vinho, eu não tinha dinheiro para poder ir nas minhas festas, eu não tinha dinheiro para poder comer uma pizza, vez ou outra com meus amigos. Então eu precisava de um pouquinho a mais de dinheiro, além do que a minha mãe me mandava mensalmente. Então eu comecei a trabalhar desde o meu primeiro dia, eu tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade, só que o tempo foi passando e o dinheiro não foi dando mais. Aquele trabalhinho que eu tinha arrumado já não me ajudava mais financeiramente, porque a inflação, né, o dinheiro, enfim, vai perdendo o poder de compra, e eu tive que me virar. Gente, para vocês terem uma ideia, tá? Eu trabalhei em vários escritórios de advocacia, mas além disso, eu fiz muita festa, lá em Londrina, que era a cidade que eu fui morar, fiz muita festa de república, que era quando os alunos, muitos alunos se juntavam para morarem juntos nas mesmas casas, a gente fazia muita festa para poder levantar um dinheiro. Eu fui gerente de uma discoteca, né, uma boate sertaneja. Aqui no Brasil tem um estilo de música que se chama sertanejo, que é uma música, tipo uma música country, sabe? Aqui no Brasil é muito difundido, então eu acabei virando um gerente de uma discoteca, de uma boate ali sertaneja. Eu fui tocar música, violão, meu violão tá ali atrás, não sei se dá para ver. Eu fui tocar violão e voz num barzinho em Londrina também para poder levantar os trocados, ou seja, eu fui me virar, né? Eu fui me virar. Né? Hoje em dia, o se virar, ele tem um nome mais bonito, né? Que se chama adaptação, adaptabilidade. Você tem que se adaptar. Eu chamo de me virar, né? Eu, quando fui para Londrina, eu tive que me virar. Quando o dinheiro acabou, eu tive que me virar. Quando o trabalho tradicional não estava mais pagando minhas contas, eu tive que me virar. Então, o que eu quero ensinar vocês através desse segundo grande ensinamento? Se vira, Benê. Tá difícil? Se vira. A pandemia, ela foi muito importante para a gente por vários motivos, tá? É claro que já mando para vocês aí minhas boas energias, especialmente para vocês que eventualmente tiveram problemas com a pandemia, perderam parentes, perderam pessoas queridas aí por esse vírus maluco. Mas vamos tirar a parte dolorosa da pandemia e vamos tentar extrair algumas lições. Uma das coisas que eu vi muito claramente dentro do trabalho com marketing de relacionamento é, por exemplo, a questão da adaptabilidade diante da pandemia. Porque assim, gente, eu tenho pessoas maravilhosas aí em Portugal, vou mencionar duas, mas vou correr o risco de esquecer de algumas pessoas e ficarem tristes comigo, mas eu preciso falar da Alexandra, eu preciso falar da Grazi também, enfim, aí tem outras também, tem o Renzo, que já está aí há algum tempo, mas foi do Brasil recentemente para morar aí, a Ângela, enfim, pessoas que eu adoro de paixão, mas que eles sempre me reportavam o que estava acontecendo na Europa diante da pandemia, sabe? E assim, gente, eu sei que vocês passaram grandes desafios com relação, por exemplo, à falta de produtos. Eu sei disso. A gente tentou aí, falei com a Paty, a gente foi tentando, falei com o Paulinho, a gente foi conversando para poder ver se encontrava alguma solução. Mas a verdade é que a pandemia afetou o planeta, não apenas a Junés ou o marketing de relacionamento, o planeta. Né? E mesmo assim a Junés está em crescimento e estamos firmes aqui no Brasil e no mundo, e aí em Portugal também. Mas essa situação caótica que a pandemia apresentou para a gente foi um momento, nós chamamos aqui no Brasil, de separar o joio do trigo, né? De separar os homens das meninas, os meninos, as meninas das mulheres. Por quê? Porque pessoas enxergaram esse cenário caótico e conseguiram se virar diante deles. Conseguiram olhar esse cenário caótico com olhos da oportunidade. Conseguiram olhar para esse cenário caótico e se adaptar e se modelar para poder tentar passar por esse cenário de tormenta de uma maneira menos trágica, eu diria, menos dolorosa. Enquanto outras pessoas se afundaram no cenário de pandemia. Outras pessoas se tornaram reclamões, né? Pessoas que reclamam demais todos os dias, a cada dia que passa. Pessoas que aumentaram demais o seu nível de negativismo. Pessoas que, ao invés de acelerar para sair da lama, ficaram parados. Sabe, pessoas que ao invés de dar as mãos para suas equipes e falar, vamos passar por isso, simplesmente largaram a mão de todo mundo e se esconderam. Pessoas que se acovardaram diante de um cenário de crise. E, gente, numa boa, a crise me ensinou uma coisa, que no momento de crise, as cartas do baralho, elas são redistribuídas. No momento de crise, as pessoas que estão em primeiro lugar da fila, elas podem ir por último. E quem está em último lugar na fila, ela pode ir para primeiro. Por quê? Porque bagunçou tudo.
Pessoas que agora vão agora nesse cenário de pós-crise, graças a Deus, daqui a pouco a gente já vai estar saindo disso. Eu sei que estão passando aí por uma segunda onda, né, do vírus, mas logo a gente vai ter a vacina e tudo mais. A hora que a gente tiver pós-crise, as pessoas que melhor se adaptaram vão estar voando, enquanto outras vão estar voltando para o tradicional e vão ter desistido da Junés. Se tem pessoas crescendo no Brasil, para vocês terem uma ideia, o mês passado eu formei no Brasil 2 novos rubis. Tá? No pandemia, loucura, eu formei 2 novos rubis e 3 novos safiras elites aqui na minha equipe no Brasil. Ou seja, assim, no meio da pandemia, aqui no Brasil, o olho do furacão, a gente está crescendo, por que outras pessoas não estão? Será que o problema está na Junés? Será que o problema está na pandemia? Será que o problema está no Biden ou no Donald Trump? Não, o problema está na gente. A única variável somos nós. Então, o que eu posso dar de dica para vocês? Se vira. Tá com desafio? Se vira. A gente vai ter problema. Você vai ter problema na Junés, na sua vida tradicional, no seu casamento, na sua família, na sua religião, na sua saúde. O que você tem que fazer a respeito disso? Se virar. Tony Robbins fala muito sobre isso. Ele fala, o problema não é você ter problema, é o que você faz a respeito do problema. Então, problema todos nós temos. Eu tenho problema, eu falei isso aqui na Expo no Brasil, que foi nesse final de semana. Eu perdi um bebê na pandemia. Eu perdi um bebezinho. A minha mulher estava grávida de 2 meses e nós perdemos essa gestação. E para nós foi muito trágico, foi muito dolorido isso tudo. A gente já tem uma filhinha, graças a Deus, maravilhosa, a Isabela, mas a gente estava querendo engravidar e ainda estamos querendo engravidar de novo, mas nós perdemos uma filhinha. Ninguém soube disso, eu não vim aqui me vitimizar. Ao contrário, eu continuei trabalhando, eu continuei tirando lições, eu continuei servindo o meu grupo. Não dá, o mundo, gente, o mundo é muito dinâmico, não dá muito tempo para você ficar de mimimi, para você ficar chorando, para você ficar aí pelos cantos, né, reclamando da vida. A vida ela é maravilhosa, o problema é que você não pode se enfraquecer, você vai ter que se endurecer à medida que você vai envelhecendo. Por quê? Porque a vida não vai te bater mais mole. A vida vai te bater cada vez mais duro, inclusive. Quando você era adolescente, quando você era criança, a única vez que a vida te batia era quando você ralava o joelho. Você estava brincando aqui no Brasil, a gente brincava muito na rua, né? Você brincava na rua, ralava o joelho, a gente falava, ai, que droga, né? A única coisa que você tem que se preocupar é quando você ia mal na escola e a mamãe ficava brava, dava umas pauladas na bunda. Ou seja, quando você é criança, a sua vida era muito simples, muito fácil. Hoje em dia, quantas responsabilidades nós não temos? E a tendência é que cada vez a vida bata mais duro. Se você não se virar, se você não se adaptar, se você não se endurecer, se você não tiver forças para superar essas adversidades, a tendência é que você desista da Junés e de qualquer coisa que você venha fazer. Porque a Junés é um reflexo da sua vida. Muita gente me pergunta, Cadu, como é que eu vou ter sucesso? Primeiro tenha sucesso dentro da sua casa. Eu te garanto que a maneira mais simples de você buscar o sucesso dentro da Junés é tendo sucesso dentro da sua casa, é tendo sucesso com seus amigos, é tendo relacionamentos verdadeiros entre as pessoas que você ama, sabe? É tendo uma vida boa nos bastidores. Porque a Junés ela é um reflexo da sua vida, o nosso negócio ele é marketing de relacionamento. Se você se relacionar bem com as pessoas aí fora, aqui dentro vai ser muito tranquilo para você poder fazer, tá? E aí eu saí de Londrina, me formei lá em Direito, né, e vim para Campinas, contratado por um escritório de advocacia aqui em Campinas, no interior de São Paulo, uma cidade, uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes. Não sei se vocês conhecem Campinas aí em Portugal, já ouviram falar, mas é uma cidade, uma região de 4 milhões de habitantes, ou seja, muito grande. E eu vim para cá com a cara e com a coragem também, aluguei uma kitnet, um apartamentinho bem pequenininho aqui para eu poder começar a minha vida profissional e comecei, né? Só que eu fui enganado. Na verdade, eu não fui enganado. Eu acreditei que o mundo do funcionalismo, ou seja, trabalhar como funcionário para os outros, era o que eu devia fazer, porque era o único caminho que eu tinha na minha vida naquele momento, sabe? Eu falei, cara, eu vou encontrar um bom escritório onde eu vou começar a trabalhar como funcionário daquele escritório, como empregado. Eles vão assinar minha carteira. Aqui no Brasil tem a carteira de trabalho, eles vão assinar minha carteira, eu vou ter meus benefícios, né? E automaticamente eu vou crescer dentro dessa empresa e vou aposentar. Era essa a minha visão de vida, porque foi isso que eu fui treinado desde a minha infância para poder chegar e construir. Só que o tempo foi passando dentro desse escritório de advocacia, eu comecei a desconfiar. Passou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu era só explorado. As pessoas me exploravam. O meu chefe na época, meu patrão, ele me explorava, mas ele não me remunerava. Eu não estava ganhando dinheiro. As contas estavam chegando e eu não estava avançando na carreira. Eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Será que a vida se resume a pagar conta?
né? Eu me cobro tanto, gente, eu me cobro tanto que eu pareço um boleto às vezes, sabe? Eu tenho uma autocobrança muito grande e eu sou muito questionador. E eu ficava falando assim, cara, não é possível que a vida seja isso, não é possível que a vida se resuma em acordar e trabalhar e dormir a vida inteira. Né, e torcer para no final de semana ter algum evento, eu poder sair com meus amigos, sobreviver durante 5 dias no mês, na semana, para poder viver um dia, 2 dias, e olha lá. Sabe, eu tenho amigos meus que, assim, eles não conseguem fazer nada porque eles se dedicam tanto à função que eles desempenham que chega no final de semana eles querem dormir. Ou seja, eles vão passar 30, 40 anos da vida sendo explorados no seu trabalho em troca de um salário para poder chegar no final de semana sempre dormir, descansar, porque eles estão exaustos e tentar aproveitar a vida depois dos 60, 70, 80 anos de idade. Não é possível que a vida seja isso. E eu comecei a acreditar que a vida era isso. Por quê? Porque eu olhava para o meu redor, eu olhava para as pessoas que eu conhecia e todo mundo era assim. Tava todo mundo andando igualzinho, fazendo as mesmas coisas, com a mesma rotina, sabe? Sem questionar muito, porque nós não somos ensinados no nosso colégio a questionar. Nós somos ensinados a executar. Aqui no Brasil, pelo menos, a educação é assim. Eu não sou instigado pelos nossos educadores a ser um empresário, um empreendedor, a pensar fora da caixa, né? Thinking outside the box. Não, eu sou educado para poder passar de ano, estudar para uma prova, entrar no vestibular, também passar uma prova, decorar alguns livros e algumas atividades e ir para o mercado de trabalho para poder ser funcionário, para poder executar, para poder ser operário. Eu não sou instigado a pensar aqui no Brasil. Eu falei, eu acho que é isso mesmo, cara. Então, assim, eu acho que eu tô errado. Eu nunca vou conseguir ganhar dinheiro na minha vida. Isso aí é coisa pra gente que é bem sucedida já, para alguém que tem herança, né, que é herdeiro, ou para alguém que teve muita sorte, ganhou na loteria. Para mim não vai ser esse negócio. E eu comecei a ligar o piloto automático, sabe? Eu comecei a falar, então é assim mesmo, então vamos. E eu comecei a ficar infeliz. E eu não estava percebendo isso. Só que isso aí começou a bater na minha saúde. Eu comecei a ter insônia, ansiedade, estresse. Eu tive psoríase na pele, né? Uma doença autoimune na pele, dermatite. Falei, Minha esposa, na época namorada, né, a Carol, ela virava para mim e falava assim, amor, você vai ter um infarto, você vai ter um AVC com 30 anos se você conseguir continuar nesse ritmo. E no meio dessas insatisfações e dessa falta de perspectiva de mudança, porque, gente, cá entre nós, faz sentido você se dedicar em algo hoje que vai te explorar, sabendo que daqui 10, 20 anos você vai estar livre. Para mim, isso faz sentido. Para mim, isso é o conceito de prosperidade, de vida, de ter sentido para a vida. Uma vida feliz, para mim, ela é quando uma vida tem sentido. Ou seja, você sabe por que você está saindo da sua cama todos os dias e o que você está em busca, o que você está à procura. E sabendo que esse caminho que você está construindo, esse tijolo que você está colocando dia após dia, daqui a alguns anos vai te render uma vida extraordinária. Agora, é muito ruim quando você vai se afundando numa areia movediça, que você fala, poxa, parece que quanto mais eu trabalho, mais eu me afundo. E você não enxerga que daqui 10, 20 anos você vai ter liberdade. Você não enxerga que você vai estar construindo algo maravilhoso para a sua vida, para a sua família, em agradecimento, né? Em transbordar para outras pessoas a abundância, a prosperidade também, em servir, em agregar para os outros muito valor. Então as pessoas, elas ligam o piloto automático, param de se questionar, começam a olhar só para frente e vai trabalhar dessa maneira. Então, isso para mim, cara, não tem nada pior do que você olhar para frente e não ter um cenário mais florido, né? Um cenário com mais perspectiva, com mais possibilidades. Então, quando você encontra uma ferramenta como a Junesc, que você sabe que vai ter que ralar do mesmo jeito, vai ter que sacrificar do mesmo jeito, mas se der certo, você muda a vida de gerações, você constrói um legado, para mim isso faz sentido. Ai, Cadu, mas e se eu não conseguir? Não importa, o processo é a vida não é o fim, a vida é o processo. É muito legal você chegar no final da sua vida, no leito da sua morte, virar para os seus filhos, para os seus netos e falar o seguinte, olha, eu não consegui dar o que vocês mereciam, mas eu dei o meu melhor, eu escolhi um caminho que me proporcionava, eu vivi uma vida com sentido. Eu acho que isso é a coisa mais gostosa do planeta.
Tá? E aí, pessoal, eu conheci o marketing de relacionamento. Olha só, no meio desse bololô todo, eu conheci o marketing de relacionamento em fevereiro de 2012. Portanto, eu vou completar agora, em fevereiro, 9 anos de carreira dentro do marketing de relacionamento. Foi através de uma outra empresa que não era a Junés, era uma outra empresa que foi comprada pela Junés no meio do caminho. E quando eu conheci o marketing de relacionamento, honestamente, eu não entendi muito bem o que estava me apresentando, sabe? Mas eu vi que era uma corda que alguém estava me jogando para que eu pudesse segurar e ele me puxasse da lama. Era mais ou menos isso. Era isso que eu estava enxergando. Eu nunca empreendi na minha vida, eu nunca vendi nada, eu nunca fui palestrante, eu não tinha dinheiro, eu não tinha tempo, mas eu virei para o meu amigo e falei o seguinte, cara, eu não sei, mas vai que dá certo, né? E por que não? Né? Porque eu tô precisando de mais dinheiro, eu quero mais tempo, eu quero mais habilidades. Eu falei, cara, por que não? Vou começar. Então eu comecei no marketing de relacionamento quase que de maneira ingênua. Sabe, enxergando uma alternativa. Ai, vai que dá certo para mim. Pronto, eu segurei a corda. Imagina se eu tivesse dito não. Tanta gente fala não, né? Imagina se eu tivesse dito não. É uma loucura começar a pensar nisso. Mas, então eu segurei naquela corda e comecei meu empreendimento com marketing de relacionamento em paralelo à minha advocacia. 100% em paralelo à advocacia. Eu trabalhava com a advocacia das 7 horas da manhã até as 19 horas. E eu saía do escritório direto, de terno e gravata, para poder ir apresentar oportunidade para algumas pessoas, para poder falar de produto de outras pessoas, para poder treinar um novo distribuidor, para poder prospectar novas pessoas, enfim. Eu trabalhava durante o dia na advocacia integral e no meu tempo parcial, no meu part-time, eu trabalhava com marketing de relacionamento. E os meus primeiros 3 meses, eles foram catastróficos. Eu errei demais, assim. Eu juro para vocês que foram tenebrosos, assim. Eu falei tudo errado. Eu não vou nem contar para vocês o que eu fiz, porque além de rir, né, eu vou induzir vocês a fazer várias besteiras. Eu não quero fazer isso daí, mas eu errei demais, sabe? Eu já vou te dar algumas lições agora para poder encerrar o nosso bate-papo. Mas até que um belo dia, um dos meus grandes mentores, Beto Carvalho, vocês devem conhecer, o Beto me ligou e falou assim: Cadu, você tem que vir para São Paulo num evento. Falei, caramba, né? Evento da empresa tal, vai ter aqui mais de 1.000 pessoas aqui em São Paulo, você tem que vir. Falei, cara, mas não. Aí eu já tava, sabe, eu tava meio assim, pô, mas não tá dando certo, eu não sei se. Ele falou, vem, cara, vem que vai ser bom, você vai entender e vai ser lançado um sistema de treinamento, a gente vai entender o que a gente tem que fazer. Porque nessa época, o Beto Carvalho, que hoje é duplo diamante da Junés, o Beto Carvalho era tipo um Jade, né? Menos que Jade, tá? Beto Carvalho, mas ele era tipo um Jade, ou seja, ele não era o líder que ele é hoje. Ele era um cara começando na carreira assim como eu. E quando ele falou para mim que eu tinha que ir para São Paulo, eu tava meio que desmotivado, mas falei, quer saber, eu vou, né? Eu vou lá, ué. Eu comprei essa ideia, né? Eu falei que eu vou começar, lembra que eu falei? Já que é para fazer, faz 100%. Peguei meu carro, fui para São Paulo, eu com a minha namorada na época, e sentamos lá, chegamos lá, 1.500 pessoas nesse evento. E, gente, esse evento foi o dia D da minha vida. Sabe? Foi o dia da decisão. Esse evento ele foi um divisor de águas na minha história. Eu cheguei lá como advogado e eu saí de lá como um networker, sabe? Eu entrei lá como um doutor Carlos Eduardo e eu saí de lá como Cadu Pimentel, sabe? Esse evento ele foi muito marcante na minha vida. Eu aprendi muito naquele evento, tá? Eu selecionei aqui 5 P's. Anota isso, tá? Esse aqui é o conteúdo que eu quero passar para vocês para a gente poder encerrar. 5 P's que eu aprendi nesse evento. Porque nesse evento, para mim, foi aquele choque, sabe? Eu costumo dizer que foi um choque igual ao meu livro, né? Eu escrevi meu livro, gente, chama Papo Reto. E o meu livro, ele foi escrito, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar, fazer um merchanzinho, né? Ó, Papo Reto. E o meu livro, ele foi escrito nesse tom de chacoalhar as pessoas, sabe? Chacoalhar mesmo, fazer, cara, acorda pra vida, filho. Acorda, sabe? Cai na real. E esse evento, para mim, foi um cai na real. Foi um tapa, assim, da minha cara, que eu falei, puxa vida. E eu aprendi 5 P's, tá? Eu quero compartilhar com vocês esses 5 P's. Primeiro, prioridade. Anotem. Prioridade. O que é prioridade? Enquanto o marketing de relacionamento não for prioridade na sua vida, ele vai continuar te pagando mal. E quando eu falo prioridade, vejam bem, eu não estou falando para vocês abrirem mão do seu emprego, da sua empresa tradicional, não. É questão de valor que você dá à sua atividade, ao seu negócio, Junés. Quando você prioriza a Junés, quando você dá valor à Junés como ela merece, ela consequentemente vai começar a te remunerar melhor. Então, assim, prioridade significa enquanto o tempo que você se disponibilizou, o tempo que você se determinou a fazer Junés,
Nada é mais importante do que Junés naquele momento. A Junés, ela tem que ser prioridade na sua agenda, na sua vida. Quem faz muita academia, quem gosta muito de praticar exercícios físicos, tem como prioridade isso, todo dia está na academia. Quem gosta de, sei lá, gosta de tocar violão, todo dia tem lá tocar violão. Quem vive de tocar violão, todo dia pega o violão para tocar algumas músicas. Por quê? Porque isso é prioridade. Enquanto o Junés não for prioridade para você, não estiver dentro de uma escala hierárquica lá em cima, como algo que se você não fizer, você fica se cobrando demais, você não vai ter resultado. Junés tem que ter prioridade, mesmo que seja para você desenvolver 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia que seja. Mas todos os dias você precisa se dedicar a Junés como prioridade. A Junés não pode ser um plano B, ela tem que ser um plano A, junto com outros planos A, não tem importância, mas ela tem que se tornar um plano A na sua vida. Eu estava tratando o Junés, na verdade eu estava tratando o marketing de relacionamento há 9 anos atrás como um bico. Aqui no Brasil, bico é como se fosse um trabalho, um subtrabalho, sabe? Uma atividade que não, sabe? Algo que é desvalorizado. Eu estava tratando dessa maneira. Quando eu tratei esse negócio como uma maneira de empreender, como meu negócio próprio, como algo que vai depender muito da minha energia, da minha dedicação, de eu vestir minha camisa, o meu negócio começou a decolar. Então, prioridade. Segundo P, perspectiva. Eu nunca tinha visto tanta prosperidade na minha vida como naquele evento. Eu fui naquele evento, não sei se vocês já devem ter presenciado, tivemos a Expo da Europa agora aqui no começo do mês de outubro, né? Mas você já deve ter visto o que os diamantes, né? Os esmeraldas, aí o Paulinho e a Lili estão aí, os duplos diamantes, enfim, o quanto que essas pessoas ganham de dinheiro. Eu não sei se eu gosto de dinheiro, tá? Eu gosto de dinheiro, não tem nenhum problema de falar isso daí, eu gosto de dinheiro, mas não porque eu gosto de esbanjar, mas porque eu não quero ter problema por falta de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. E quando eu olhei aquelas pessoas levantando cheques exorbitantes, sabe, ganhando carros, ganhando viagens e falando que moram numa mansão e que vão viajar para 5 lugares por semestre, 5 novos países, falei, cara, eu quero. Nesse negócio dá, é possível. Lembra que eu tinha perdido perspectiva na advocacia? Nesse negócio chamado marketing de relacionamento, eu enxerguei a perspectiva, a possibilidade de mudar minha vida. Às vezes a gente fica cego, a gente para de ver perspectiva na nossa atividade tradicional. E aí a gente não tem força para poder olhar para o outro lado e falar, cara, lá ele vai me levar mais longe. Foi isso que eu enxerguei naquele evento. A visão que eu tive naquele evento foi essa, cara, aqui eu consigo ficar multimilionário. Então, perspectiva é algo muito importante. Escolha sempre um veículo, um caminho que te dê perspectiva na sua vida, tá? Terceiro P, profissionalismo. Gente, esse negócio não é para amador, esse negócio não é de sorte, esse negócio não é de ficar cadastrando todo mundo aí no mundo online e torcendo para alguém dar certo. Esse negócio é de desenvolvimento pessoal, esse negócio é de aprendizado, esse negócio é de liderança, esse negócio é de vendas. Esse negócio é de relacionamento interpessoal, de conexão, de empatia. Esse negócio é muito mais poderoso do que um negocinho de você ficar cadastrando gente. Eu estava menosprezando o potencial do marketing de relacionamento no começo da minha carreira. E lá eu falei, cara, se eu não me profissionalizar, se eu não aprender, eu tô ferrado, eu vou ficar para trás. Porque tem muita gente que tá lá em cima do palco, que tá ganhando dinheiro pra caramba, mas tá falando coisas que eu nem sei o que é isso. Falavam de prospecção, falavam de apresentar o plano, falavam de fechamento de vendas, falavam de vender produtos, falavam de promoção de eventos. Eu falei, cara, eu nunca fiz isso na minha vida, eu preciso aprender. Eu preciso aprender as técnicas necessárias. Eu preciso aprender como fazer isso tudo. Então eu entendi a importância de eu me profissionalizar, de eu mergulhar fundo, de cabeça, numa nova profissão, numa nova carreira, horas, né? E as duas principais habilidades que você que está aí em Portugal vai ter que desenvolver em qualquer lugar do planeta são vendas e habilidade, liderança. Vendas e liderança. Tá? Venda de produto e venda de negócio, porque quando você cadastra alguém, nada mais é do que venda, tá? E vender produto também. No marketing de relacionamento, a expansão vem com recrutamento, mas a solidez vem com venda de produtos para pessoas fora da rede. Quer construir um negócio que vai durar para sempre? Venda produtos para pessoas fora da rede. Isso aí é em Portugal, isso aí é na Índia, isso aí é no Egito, isso aí é nos Estados Unidos, isso aqui é no Brasil. Aqui no Brasil a gente gosta muito da venda direta. Em outros lugares do mundo usam mais o e-commerce. Não importa.
tem que ter gente fora da rede para comprar o seu produto, senão você vai ficar para titia. Seu negócio vai, do mesmo jeito que você constrói, ele se destrói. É assim que funciona. Por isso que o marketing de relacionamento aí fora, muita gente fala mal, porque constroem tudo errado. Não tem segredo, tem que ter profissionalismo, tá? Então, o quarto P, paciência. Olha só, paciência. Nada que você vai construir que vai ser grandioso vai ser construído da noite para o dia, né? Você tem que ter paciência para entender que tudo leva tempo. A geração de hoje também ela é muito imediatista, muito ansiosa. Toma cuidado para o imediatismo não tirar você dos seus sonhos. Então tenha paciência, tenha um processo de aprendizado, nós chamamos de curva de maturação. Você vai ter que passar por uma curva de aprendizado importante na sua carreira. Às vezes vai demorar 2 anos, 3 anos. Eu demorei 5 anos e 2 meses para virar diamante. E se eu tivesse demorado 10? Não importa. A gente acabou de formar uma diamante chamada Fabi Sawai, a esposa do Caio Carneiro. Ela levou quase 10 anos de carreira para poder se tornar diamante. Não importa. O nosso negócio não é uma corrida para ver quem chega primeiro. É uma corrida para ver quem chega. Porque todo mundo que chega é campeão. Entende? Todo mundo que chegar no final da corrida vai ser o campeão. Então isso para mim foi um banho de água fria também. Porque o que eu queria no começo da minha carreira? Resultado rápido. Ai, não está acontecendo. Ai, não estou cadastrando. Ai, não estou vendendo. É claro, eu não sabia fazer. Estranho seria se eu estivesse ganhando dinheiro sem saber fazer o negócio, né? E o quinto e último P, propósito. Propósito. Assim, gente, quando a gente fala de propósito, hoje em dia as pessoas tentam romantizar, sabe? Trazer um romantismo para o propósito. Você tem que olhar para dentro, você tem que fazer uma meditação, tem que fazer um ritual pelo seu... Eu não gosto disso, tá? Eu sou mais pragmático, eu sou mais racional às vezes, tá? Eu tenho muito da emoção, mas em alguns momentos eu sou muito mais racional. Eu não gosto muito desse lúdico fantasioso. Eu gosto mais dos pingos nos is, né? E aí o propósito para mim, gente, se eu puder colaborar com vocês, como é que você acha o seu propósito? Cara, quais são os seus objetivos de vida? Isso é seu propósito. O que você quer? Você já parou para pensar o que você quer? Cadu, acho que nunca parei para pensar. Tudo bem, mas e o que você não quer? Isso você já parou. Você quer pobreza? Não, não quero pobreza. Então, tira a pobreza da sua frente. Então, assim, começar a pensar em objetivo e tirar esse véu do propósito fantasioso, eu acho que é muito mais simples. Eu sempre tive muito objetivo. E quando eu tinha um objetivo, eu era muito determinado para poder atingir esse objetivo. Então, lá no começo do marketing de relacionamento na minha vida, eu não tinha objetivo. Eu estava fazendo como uma aventura. Eu estava fazendo marketing de relacionamento, estava empreendendo nesse novo universo como uma aventura, um negocinho de apresentar os produtos. Eu não tinha meta, eu não tinha indicadores, eu não tinha objetivos. Eu não sabia onde é que isso aqui ia me levar. Eu não sabia o que eu queria conquistar. Eu sabia que era possível algumas coisas, mas não estava no papel, né? E aí eu lembrei do quê, cara? Eu lembrei da minha mãe e da minha avó. Falei, cara, pela minha mãe e pela minha avó, eu vou construir esse negócio, mas muito mais do que por elas. Eu vou construir esse negócio pela família que eu ainda não tenho, mas eu vou construir na prosperidade. Olha só, eu não tinha minha filha ainda. Eu não tinha minha esposa ainda. Eu tive minha namorada. Eu falei, cara, eu vou te dar uma vida maravilhosa. A gente vai construir nossa vida com base na prosperidade. Resumo da ópera. 9 anos se passaram e hoje eu estou aqui no Brasil, morando numa casa de 1.000 metros quadrados. Viajei o mundo contando minha história, lancei meu livro. Olha só isso, cara, lancei um livro. Eu tenho muito mais amigos do que um dia imaginei ter espalhados pelo Brasil e pelo mundo, sabe? Eu sou um palestrante hoje, que no Brasil todo mundo gosta de me ouvir falar. A minha vida profissional mudou. Hoje eu sou um ser humano muito melhor. Eu sou um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. Sabe, eu posso prover tranquilidade, segurança para minha família, porque eu não sou machista, mas eu sou macho. Eu aqui em casa, eu trago toda a segurança e o bem-estar para minha família que elas precisam, sabe? E a minha mulher trabalha, todo mundo faz suas coisas, mas aqui em casa eu gosto de prover, eu gosto de dar segurança, conforto, eu exerço o meu papel. Esse é o meu papel aqui dentro de casa. Então, isso tudo me traz um orgulho muito grande de que esse negócio realmente transformou a minha vida. A Junesc, quando ela entrou no Brasil em fevereiro de 2016, em abril, perdão, de 2016, foi uma revolução. Porque nesses últimos 4 anos de Junesc, eu ganhei pelo menos, sei lá, umas 50 vezes mais do que eu ganhei com a nossa empresa antiga. E olha que eu cheguei a ser um top líder do Brasil, um top 10 líderes do Brasil na empresa antiga. Mas a Junesc hoje em dia, ela transforma, porque a Junesc, assim, não tem o que falar sobre a Junesc. A Junesc cresce no momento de pandemia, a Junesc faz promoções no meio de pandemia, faz viagens no meio de pandemia, investe no jogo, a cada uma ficamos sem produto. Para de se vitimizar, normal, nós também estamos sem Serum aqui até hoje. A gente também aqui no Brasil tem nossos problemas e nós estamos crescendo.
A China ficou fechada durante muito tempo e é o principal mercado da Juness. Enquanto isso, você não vê o Scott Lewis reclamando, você vê o Scott Lewis trabalhando, ou seja, se virando. Né? E eu espero que você se vire mais, que você se torne uma pessoa cada vez mais forte e despertando esse potencial enorme que você tem dentro de você. Eu não sou muito motivacional, não, eu sou mais papo reto, assim como o meu livro. Mas, ao mesmo tempo que eu sou papo reto, eu acredito muito nas pessoas. Eu aqui no Brasil tem um escritor muito famoso chamado Ariano Suassuna. E ele escreveu um dia uma frase que fala assim: os otimistas são tolos, os pessimistas são chatos. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então eu gosto muito desse realismo esperançoso, ou seja, eu não sou um negativo, eu não sou um negacionista. Eu encaro a realidade, eu encaro os desafios. Tá com problema? Estamos com problema. Tá na pandemia? Tá na pandemia. Faltou produto. Mas, cara, vai melhorar. Vai melhorar, isso aqui vai me fortalecer. Se eu desistir, eu tô ferrado. Eu tenho que usar isso aqui como fortalecimento do meu grupo, para poder formar gente mais cascuda, gente mais sangue, gente mais fogo, para poder encarar os próximos desafios que ainda vão surgir. Então, que vocês possam todos olhar para o futuro com esperança, não negando a realidade, mas podendo dar um novo sentido para a sua vida, tá? Eu espero isso do fundo do coração. E aí eu estou à disposição de vocês aí para tirar dúvidas e para poder contribuir em mais alguma coisa. Valeu? Paty, tá por aí? Yes, muito obrigada. Bem, estamos aqui, acho que tenho a certeza que estão todos extremamente enfocados com o que acabou de acontecer. Entretanto, eu fui pedindo para colocarem aqui algumas questões no grupo, mas ainda ninguém colocou. Eu acho que estavam todos tão atentos, toda a gente muito focada, então ainda ninguém colocou aqui nenhuma questão. Não sei se querem colocar aqui alguma questão ao Cadu, nós já não temos muito tempo, não podemos ficar aqui mais uma hora. Gostaria muito, mas não podemos estender muito mais, mas há sempre tempo para poderem fazer uma pergunta ou outra, alguma coisa que queiram colocar, alguma pergunta que queiram colocar ao Cadu. Bem, isto eu só vejo a pessoa. Ok. Qual a sua dica para quem está com medo de começar? Com medo de começar? De iniciar o negócio? Olha, medo é normal. Eu também tive medo no começo. O medo nos faz humano, né? O que você vai precisar encontrar é motivos para fazer. Então, se você tiver com medo, encontre motivos para fazer. E aí você coloca na balança. Será que o medo pesa mais do que o motivo? Porque se você se trava por causa de um medo, por exemplo, eu tenho medo de andar de avião. Pronto, falei, tá? Eu tenho medo de andar de avião. Eu tenho medo de aranha. Não gosto de aranha também. O bicho, filho de uma égua que é aranha. Não gosto de aranha. Bicho feio, tá? Agora, eu moro numa casa que às vezes tem aranha. Eu vou deixar de morar na minha casa porque tem aranha? Eu vou deixar de andar de avião porque eu tenho medo de avião? Não, por quê? Porque o motivo para eu andar de avião, para ir para Portugal, fazer um evento aí em Portugal, é muito maior do que o meu medo, que é de andar de avião. Eu morar numa casa bacana, numa casa linda, que tem uma ou outra aranhinha de vez em quando, é muito maior do que a aranhinha que vem aqui me perturbar. Então, assim, quando você tem medo, ou quando as pessoas que você está prospectando, está falando, tiverem com medo, façam isso aqui, ó. Técnica básica de fechamento, tá? Pega uma folha em branco, um papel em branco, coloca uma coisa aqui, ó, uma linha aqui no meio, e aí você ensina a pessoa. Por que você faria, Junés? Se cadastraria. E por que você não se cadastraria? Aqui ela vai colocar medo, né? Medo. E aqui ela vai colocar os sonhos dela. E aí você vai virar para ela. E aí, o que é mais forte? O seu medo ou os seus sonhos? E ela vai ter que decidir. Agora, normalmente o medo, ele tá por trás da insegurança. Se a pessoa tá insegura, não é medo, é insegurança. Porque às vezes a pessoa fala medo, tá? Mas não é medo, é insegurança. Aí vai depender de você mostrar para essa pessoa que você vai estar com liderança ajudando ela, que você vai dar as mãos para aquela pessoa, que ela vai ter um sistema, que ela vai ter a Paty para ajudar sempre, que tem uns eventos aqui de Portugal a cada 15 dias, que tem um sistema de treinamento que vai te dar um suporte necessário. Então a insegurança você traz com conhecimento, com colaboração. Agora o medo você só vence com a coragem. Você vai ter que ter coragem. Como é que você tem coragem? Descobrindo o motivo pelo qual você tem que superar o seu medo. Então vamos aqui. Tem sentido isso, Paty? Estou aprendendo com você também, meu. Cadu, o que é que te fez acreditar que era possível? Não, eu nunca. A questão não é acreditar que era possível. Assim, vamos lá, vai. A primeira coisa que eu falei, cara, é possível, que eu vi pessoas lá.
Então, tipo assim, correr 100 metros a menos de 10 segundos era impossível até 1980 e pouco lá. Até que um cara foi lá e correu 100 metros em menos de 10 segundos. Então, assim, quando você vê alguém que já chegou aonde você quer chegar, começa a ficar mais tangível. Você começa a enxergar mais a possibilidade. Mas, honestamente, eu não fiquei assim pensando muito se era possível ou não. Eu vi que era atingível, baixei a cabeça e comecei a trabalhar. Né? Porque hoje em dia as pessoas sofrem muito de ansiedade, sabe? O que é ansiedade, gente? Ansiedade é preocupação com o futuro. O que eu posso te dar de dica? Não olha para o seu futuro, o futuro nem existe. O futuro, para pensar um pouquinho. O futuro nem existe. Porque você fica pegado no passado, que já não volta, e ao futuro, que não existe. E o maior presente que você tem na sua vida é o presente. Então foca naquilo que você pode fazer hoje. Não fica olhando que, e se não der certo? E se der certo? Cara, e se cair um meteoro na Terra amanhã? Todo mundo morre. Então começa a olhar para o agora. O que você pode fazer hoje? Sabe? Quais são os indicadores do seu negócio? Através desses indicadores, como é que você pode melhorar? Sabe, quantas apresentações você está fazendo por dia? Quantas vendas você está fazendo? Quantos convites? Quantas prospecções? E a partir disso daí você vai melhorando dia após dia. Porque é essa soma de pequenas dicas diárias, pequenas habilidades diárias, pequenas técnicas, pequenas ações que vai chegar a você para daqui sei lá quantos anos você ter sucesso. Só que não adianta ficar se apegando lá não, se apega ao presente, pô. Ok, acho que ainda temos aqui tempo para mais uma ou duas. Como estamos no negócio de pessoas, é normal existirem alguns conflitos. Como líder, com o seu papo reto, como gera essas situações? Primeiro, normalidade. É normal. Hoje em dia, eu também. Com o meu papo reto é boa. Gente, vocês todos não precisam agradar todo mundo. Sabe? Hoje a gente vive nesse mundinho de que, eu não gosto de você, eu não gosto de. Para com isso. Na minha visão, você não está aqui para agradar todo mundo, você está aqui para ter respeito. Você precisa respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas é obrigação de qualquer ser humano na face da Terra. Tá faltando muito respeito aí fora. Sabe, a gente precisa começar a respeitar mais os indivíduos, né? Porque a gente sozinho é fraco, a gente só é alguma coisa quando a gente está em bloco, tá? Mas enfim, então, quando existe algum conflito, o primeiro passo é a gente chegar com naturalidade. Por quê? Porque não é todo mundo que se gosta. E você não tem que fazer com que todo mundo goste de você. Aliás, você nunca vai conseguir isso daí. Você não precisa se apaixonar pelo seu líder. O seu líder não vai ser... Gente, tem um monte de gente na minha equipe que eu não gosto, pô. Cadu, como é que você fala isso? Você é networker. Eu não sou Jesus, né? Tem gente que eu não gosto, porra. Não gosto mesmo. E não tem problema nenhum falar isso daí. Seria estranho se eu quisesse ser um politicão e falar, meus amigos, abrace os inimigos e fale que você os ama. Não é assim a vida normal. A vida real não é assim. Então, primeiro ponto, encarar com naturalidade. Os conflitos sempre surgirão. Segundo ponto, trate sempre as pessoas com respeito. Respeitar é fundamental. E terceiro ponto, tem mais um. Terceiro ponto, comunicação. Normalmente, os conflitos que acontecem é por falta ou péssima comunicação. Quando tem algum problema dentro da minha casa, eu reúno os envolvidos, senta aqui e vamos resolver. Eu acho que essa é a principal dica de todas, né? Comunicação. Senta e resolve. Não deixa para amanhã, não deixa virar uma bola de neve. Chama as pessoas envolvidas e coloca os pingos nos is. E quarto, não permita que esses conflitos abalem os seus motivos, né? Não permita que esses conflitos que acontecem naturalmente dentro da sua vida e do seu negócio abalem a sua trajetória. Entenda que é natural, mas siga em frente, tá? Então, vai ter probleminha, vai ter picuinha, não sei se aí em Portugal se fala picuinha, que é os diz que me diz, né? Pessoas que falam mal dos outros e tal, não sei o que lá, vai ter, né? Faz parte, o ser humano é assim. Agora, se você respeitar e se comunicar com as pessoas e tentar resolver sempre, ótimo. E para finalizar, o Eric Worre falou assim para mim uma vez, né? Ele falou assim, Cadu, eu tava com um problema na minha equipe, eu perguntei pro Eric, falei, Eric, eu tô com um problema na minha equipe que eles não seguem o que eu tô falando, eles não me escutam, cara. Tem uma equipe que é rebelde dentro da minha equipe, o que eu faço? Ele virou assim para mim e falou assim, Cadu, eles são produtivos? Falei, são, produzem bem, então deixe-os em paz. Talvez seja isso. Ok, então só para terminarmos, foi 3 minutos.
uma dica de follow-up. Portanto, as pessoas que estão aqui, por exemplo, pela primeira vez como convidadas a ouvir pela primeira vez um diamante da Genesse, uma dica para as pessoas, para os patrocinadores, para os distribuidores de um follow-up. Qual é o passo a seguir? Portanto, o follow-up, uma dica de follow-up. Ó, follow-up, para mim, a regra principal que a gente aprende também sempre no marketing de relacionamento, a regra principal é nunca termine uma reunião sem agendar a próxima. Essa é a regra básica. Se você estiver errando na regra básica, nenhuma outra técnica vai funcionar. Então, a regra básica é, terminou uma reunião, já agende uma próxima reunião. Quando eu falo agende, pessoal, é você pegar o seu smartphone e anotar ali, ó, próxima reunião, quando que a gente vai ser? Amanhã, às 4 horas da tarde? Ótimo. Agenda, não é? Beleza, eu te mando mensagem no WhatsApp, tá bom, tchau, tchau. Não, agendar. Deixar sair de uma reunião com um compromisso agendado para um próximo evento, para um próximo bate-papo, para um próximo contato. Agora, a dica diferente que eu posso dar do habitual, que eu faço muito, é chamado fluxo de cadência. O que é fluxo de cadência, Cadu? É você desenvolver dentro da sua rotina momentos em que você vai fazer follow-up com todo mundo da sua lista que esteja em follow-up. Ou seja, definir um lapso temporal e algumas atividades que você vai desenvolver dentro desse lapso temporal com cada pessoa da sua lista. Então, por exemplo, eu vou fazer uma reunião hoje, ele não fechou comigo hoje. Amanhã eu vou mandar um e-mail, na segunda-feira eu vou fazer um telefonema, na terça-feira eu vou, sei lá, conectar ele num evento da Junés, na quarta-feira eu vou mandar uma mensagem para ele, na quinta-feira a gente vai se reencontrar para poder tentar bater o martelo. Ou seja, deixar um fluxo de ações que você vai entrar em contato com esse prospecto. Por quê? Porque não há nada pior do que prospecto, contato em follow-up frio. Contato em follow-up tem que ser quente. Quando você deixa o seu prospecto, o seu cliente esfriar, você vai ter que começar praticamente tudo de novo o trabalho. Então, eu falei com a pessoa, ela vai me ligar daqui 2 semanas. Vai não, hein? A chance dele não te ligar mais é muito grande. Por quê? Porque você vai deixar ele esfriar. Então, mantenha sempre contato com essas pessoas. Às vezes é um e-mail que você manda, às vezes é uma ligação que você faz, às vezes é uma mensagem de WhatsApp, mas tem um fluxo de cadência de follow-up que vai te ajudar muito, tá? Ok, eu gostava de continuar aqui, mas já são 8 da noite em Portugal, já estamos aqui todos juntos há 1 hora, portanto, Cadu, acho que vamos ter que marcar outro webinar para poder dar aqui continuidade a todas as perguntas. Muito obrigada mesmo pela tua participação, por estares aqui connosco. Eu sei que foi a Expo do Brasil neste fim de semana passado, sei que vocês estão aí numa correria muito grande, portanto o meu obrigada pelo teu tempo disponibilizado aqui com a família de Portugal. Aqui em Moçambique são 22 horas, portanto temos pessoas em todo o lado a ver-te. Muito obrigada mais uma vez por toda a tua partilha, por todos os ensinamentos. Tenho a certeza que deixaste muita motivação, mas acima de tudo, muitas dicas de ação, que acho que é aquilo também que é preciso e necessário para toda a gente. Portanto, o meu obrigada. Eu vou só partilhar aqui a minha tela só para terminar, porque eu não vou mesmo estender por muito mais tempo, mas só para terminar aqui, conseguem ver a minha apresentação, não conseguem? Sim. Ok, só para terminar então aqui, como o Cadu diz, aqui também se aplica à parte corporativa, nós nunca encerramos um webinar sem anunciar o próximo, portanto o nosso próximo webinar será no dia 25 de novembro às 19 horas, excepcionalmente vai ser uma quarta-feira, porque dia 26 é feriado nos Estados Unidos, portanto dia 25 de novembro às 19 horas com os Double Diamond Steve e Gina Merritt, portanto desafio a todos a estarem também presentes, a marcarem na vossa agenda e no dia 24 de novembro vamos ter um evento especial para a Genesse Europa e Médio Oriente, às 19 horas da Europa Central, portanto 18 horas de Portugal, e vamos ter o lançamento de um novo produto no nosso sistema Yes, que eu não posso dizer qual é o produto, mas também marquem na vossa agenda e não deixem de estar presentes, e também vamos fazer uma pequena antevisão do que vai acontecer na nossa Black Friday. Portanto, muito obrigada a todos. Cadu, últimas palavras, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Só obrigado aí pelo convite, espero ter contribuído, gente. Conta sempre comigo, vamos mantendo contato pelas redes sociais, que vai ser um prazer contribuir com vocês aí, meus irmãos de Portugal. Obrigada a todos. Tchau, Cadu. Obrigada. Tchau, Paty. Uma boa noite. Obrigada.